Começa agora o canal Pensamento Livre com Fabiano Silva. A hipocrisia de Deus, parte 2. Vamos trabalhar com o livro hoje Levítico, capítulo 21, versículos 17 e 18. Vamos lá? Depois eu teço os meus comentários sobre isso. Vamos lá. Fala Arão, dizendo: ninguém dentre os teus descendentes, por todas as suas gerações que tiver defeito, se achegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem que tiver algum defeito se achegará, como homem cego, coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente alongados, ou homem que tiver pé quebrado, ou a mão quebrada. Bom, vamos lá, gente. Aqui é uma imagem clara de acepção de pessoas, de uma divisão de pessoas. Qual seria essa divisão? Aqueles que não teriam defeitos e aqueles que teriam defeitos. Os que não teriam defeitos poderia oferecer sacrifícios a Deus. E aqueles que não tinham defeito, não poderia se achegar à presença desse Deus. Mas não foi ele que fez a boca do mudo, ouvido do surdo? Não foi isso que ele falou para Moisés? E não é isso que a Bíblia nos apresenta? Bom, quando eu era do sistema religioso, eu sempre ouvia falar que Deus ele não faz acepção de pessoas, que Deus ele tem uma compaixão suprema. E que Jesus curou um homem que tinha a mão mirrada. É antagônico, né? É uma passagem com a outra. Não dá liga. Eu costumo dizer que não dá liga. Sabe por que não dá liga? Porque foi ele que fez a pessoa com defeito. E se o defeito vem de fábrica, eu vou repetir isso várias vezes. Se o defeito veio de fábrica, não é culpa daquilo que tem defeito, mas sim a fábrica que é defeituosa. Esse Deus é um Deus preconceituoso. Esse Deus é um Deus que não tem compaixão de ninguém. Esse Deus é um Deus falso. Esse Deus é um Deus que foi montado, que foi compilado, que ele sim foi feito pelo ser humano. E sabe por que esse Deus tem defeito? Porque foi o ser humano que fez ele. Não foi ele que fez o ser humano. Eu tinha falado na hipocrisia, no primeiro vídeo, na hipocrisia de Deus, né? E pensando aqui dentro da minha casa, ontem eu fui sair, interessante, e eu fui numa farmácia e tinha uma senhora saindo de dentro da farmácia, só que tinha uma rampinha. Ela não passou pela rampinha, mesmo vendo que poderia acontecer um acidente com ela.
e ela tropeçou, né? E tinha um poste na frente dela. O poste estava na frente dela. E ela falou para mim, ela chegou para mim e virou e falou assim, viu como é que Deus, ele me segurou? Gente, não foi Deus que segurou ela. Não foi Deus que segurou ela. Foi o poste que estava na frente dela. Se não fosse o poste na frente dela, ela teria caído. E Deus nenhum seguraria ela. Não teria Deus nenhum para acudir ela. Quem iria acudir ela seria os seres humanos que ali estivessem. Eu acho que se ela conhecesse uma passagem dessa, eu acho que ela não diria isso. Eu acho que ela diria assim, caramba, ainda bem que tinha esse poste aqui na minha frente. Ainda bem que tinha esse poste aqui na minha frente. Deus nenhum. Deus nenhum. E vou continuar seguindo, dizendo que esse Deus é um hipócrita. Por que fazer o ser humano com defeito, cujo ele iria rejeitar esse ser humano? Cujo ele iria fazer pouco desse ser humano? Um Deus que faz pouco de um ser humano, ele tem alguma moral para poder questionar o ser humano? Ele teria moral para poder fazer isso? Eu vou dizer, nenhuma. Nenhuma. E os líderes religiosos, por causa de grana, insistem em dizer que esse Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. É um Deus que te guarda. É um Deus que está na sua frente. É um Deus que está na sua retaguarda para não deixar você se machucar. É um Deus que põe anjos para te guardar. Tudo falsidade, tudo falácia. Não acredite nesse Deus. Não dê crédito a um Deus falso, a um ídolo falso. Ele diz que é contra ídolo falso, mas mais falso do que ele não existe. Não existe. Gente, aqui você vai sempre ouvir a verdade. Aqui você sempre vai pensar de forma livre, porque esse canal foi feito para isso, para você pensar, para você ter um pensamento livre. Eu termino por aqui, mas eu volto fazendo você pensar. Valeu!